Então hoje a gente vai falar um pouquinho do parto cesárea. Então assim, a cesárea ficou muito estigmatizada aqui no Brasil, porque existe ainda a cesárea com hora marcada. Então a cesárea como opção da paciente como via de parto. E assim, na realidade é uma via de parto válida. A paciente ela tem o direito de decidir o tipo de parto que ela quer realizar. Existem pacientes que não têm o objetivo ou não têm, não é o perfil dela, vamos dizer assim, de ter um parto normal e que faz opção do parto cesárea. O parto é sempre importante frisar que essa paciente ela deve ser informada dos riscos e consequências do parto cesárea. O parto cesárea é uma cirurgia de baixo risco. Existe como consequência, numa outra gestação, um maior risco da inserção baixa de placenta, da implantação do embrião na cicatriz da cesárea. Existe um maior risco da deiscência da cicatriz da cesárea e daí essa paciente ter sangramentos irregulares nas suas menstruações, durante seus ciclos menstruais. Mas a grande maioria das pacientes não tem qualquer complicação pós-parto cesárea e não tem qualquer complicação em uma futura gestação. Então a cesárea ela é uma opção de via de parto de baixo risco. Então a mulher que é informada sobre os riscos do parto cesárea e também melhor informada sobre o parto normal, sobre o trabalho de parto, ela tem o direito de optar pelo parto cesárea. Outra importante observação que deve ser feita é que o parto cesárea tem, além dessa cesárea por opção da gestante, tem várias indicações. Então, durante o trabalho de parto, não é porque a mulher entrou em trabalho de parto e está numa fase ativa do trabalho de parto com dilatação que ela vai conseguir ter um parto normal. Então existem indicações durante o trabalho de parto do parto cesárea, existem distócias, modificações do trabalho de parto, tanto da funcionalidade do útero quanto do trajeto do parto, que podem determinar o parto cesárea durante o trabalho de parto e também as indicações por causa do sofrimento fetal durante o trabalho de parto e outras indicações durante a gestação. Por exemplo, uma inserção baixa de placenta, um descolamento prematuro de placenta, uma paciente que tem uma pré-eclâmpsia grave, um feto com uma macrosomia fetal, que seja muito grande para que tenha um parto normal. Então existem várias indicações de parto cesárea, até mesmo as cesáreas de repetição, paciente que teve mais de 2 cesáreas, pacientes que têm fetos em apresentações anômalas, como a apresentação pélvica, apresentação córmica, existe a necessidade de realização do parto cesárea. Então, o estigma de que o parto cesárea é uma cirurgia muito comprometedora, ela não deve ser ratificada. O parto cesárea é uma cirurgia que veio como salvadora de muitos fetos e de muitas mães e que hoje deve ser uma opção como parto, como opção pela mãe e principalmente pelo médico. O médico, às vezes, existe a necessidade da realização do parto cesárea.